belo dia você começa a perceber que está tendo muitos questionamentos profissionais, está sentindo uma grande insatisfação com seus relacionamentos e as suas rotinas, percebeu mudanças na sua forma de pensar e de agir, sente menos disposição física e uma grande vontade de mudar de vida. Esses são alguns dos sinais mais comuns das nossas crises existenciais. Mas tá bom, e o que a gente faz com tudo isso? Vem comigo que a gente vai conversar a respeito no episódio de hoje. Meu nome é Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Olá, pessoas, tudo bem? Tô aqui hoje no meu primeiro episódio solo, lembrando que essa é uma série que a gente tá lançando, que eu e a Ká faremos episódios individuais, um pouco mais curtos do que vocês estão acostumados nos outros episódios. E bom, eu espero que vocês não cansem de me ouvir falar hoje. Vamos conversar. Eu vim conversar um pouco sobre as crises existenciais, que nem eu trouxe na introdução, mas principalmente a crise que muita gente sente quando completa 30 anos de idade. Eu e a Ká, a gente já fez um episódio em que a gente fala sobre esse momento em que a gente chega nos 30 anos e sobre se sentir adultas. Esse foi um dos episódios mais ouvidos e mais bem avaliados por vocês. E por isso eu senti de a gente conversar mais sobre essa tal crise de virada de década. Porque a gente ouve falar assim, bastante, né, sobre a tal crise da meia-idade. Quando a gente chega nos 50 anos e resolve mudar tudo, sabe? A gente ouve muita piada, né, principalmente com relação aos homens, quando chegam na crise da meia-idade, que largam a esposa por uma mais nova, que vão comprar um puta carrão, enfim, né? Clichês à parte. A questão é que essas crises são bem comuns ao longo da vida. Então, quando a gente entra na adolescência, por exemplo, que a adolescência é uma grande crise existencial, né? Quando a gente termina a faculdade, e aí quando a gente chega nos 30, nos 40, nos 50, nos 60, enfim, né? Quando a gente vai passando por esses marcos. E falando especificamente da crise dos 30, a gente, né, quando vai chegando, 28, 29, a gente começa a perceber uma grande insatisfação meio que geral com a vida, né? A gente começa a questionar muitas coisas ao nosso redor, a rever relacionamentos, não necessariamente amorosos, tá? Mas pode ser também. A gente começa a refletir sobre a vida pessoal, sobre as escolhas que a gente fez ao longo dos anos, enfim. Isso sem contar as mudanças físicas, né? Tipo, nossa disposição já não é mais a mesma. A gente começa a perceber alguns sinais de maturidade na pele, os cabelos brancos e outras coisinhas como sentir dor na lombar e passar a ter preferência por receber os amigos em casa ao invés de ir pra balada. E sim, eu tô falando de mim nesse caso. E a gente tem essa sensação de que estamos em crise porque esses são momentos em que a gente acaba entrando em conflito tanto com o mundo ao nosso redor quanto com nós mesmas. Porque a gente pode ter uma certa dificuldade de perceber, de compreender tudo isso que está mudando dentro de nós. As mudanças de valores, de forma de pensar, de enxergar o mundo. Mas também, assim, pode ser um pouco difícil da gente lidar com isso, de estar nessa crise existencial, porque a gente pode estar rejeitando essas mudanças, a gente pode estar negando que as coisas estejam diferentes, porque a gente está muito apegada à nossa forma de ser, de agir e de pensar de antes, de quando éramos mais jovens, né? Pode acontecer da gente rejeitar esse momento, essa ideia de amadurecimento, de não ser mais considerado uma pessoa jovem, de ser uma pessoa diferente. E assim, conversando com outras pessoas, né, a respeito disso, eu percebi que conforme a gente vai chegando nessa fase adulta efetivamente, né, que a gente vai amadurecendo, chegando, né, na tal crise dos 30, a gente começa a enxergar algumas características boas também, sim, ótimo, mas principalmente ruins, que a gente enxerga nos nossos pais, coisas que a gente não gosta nos nossos pais, e a gente começa a perceber essas características na gente. E aí, assim, essa rejeição pode aumentar um pouco mais, né? Essa ideia de que, eu tô crescendo, eu tô percebendo que eu estou me tornando meus pais e eu não quero. Então, isso aumenta essa sensação de conflito, né? Isso também pode tornar esse processo um pouco mais complexo. E além disso, né, como se não bastassem essas questões,
alcançar o marco de uma nova década, e eu sinto que isso provavelmente vai, talvez, para algumas pessoas, piore conforme as décadas forem passando, é que isso nos lembra de que o tempo está passando, de que a gente está envelhecendo. Atingir esses marcos, né, de uma nova década traz mais consciência para a gente da impermanência da vida, de que tudo muda, de que a gente muda, o mundo ao nosso redor muda, as pessoas mudam. E encarar esse envelhecimento e essas tantas mudanças que aconteceram, né, na última década, ao longo da vida, pode ser bastante difícil para algumas pessoas. Para trazer assim um pouco resumidamente, né, esses são alguns sinais que podem indicar que você está passando pela tão famosa crise dos 30. Então, o primeiro ponto: suas ideias mudaram, assim como seus gostos, seus hábitos, desejos, planos, atividades, disposição. O segundo: você começa a se sentir mais insatisfeita com seu trabalho, seu cargo ou até mesmo com a sua carreira como um todo. E talvez, assim, em alguns casos, quando a gente fala, né, sobre insatisfação profissional, que é um tema que está super em alta hoje em dia, entram muitas questões, muitas variáveis, né? O problema pode ser a empresa, o problema pode ser o seu cargo, a sua rotina diária. Talvez seja um pouco difícil você entender direito do porquê que você está com essa insatisfação, mas enfim. O terceiro ponto é você sentir uma cobrança interna para se casar ou se separar, ter filhos, ganhar mais dinheiro, conquistar mais bens materiais, ter uma vida mais estável e, entre aspas, bem-sucedida. Ou seja, né, você sente uma pressão muito grande para fazer as mudanças que você realmente gostaria de fazer, gostaria de ter feito, ou ainda as mudanças que outras pessoas acham que você deveria fazer. Porque sim, essa cobrança interna é também muito influenciada pela pressão externa, principalmente quando a gente está falando sobre formar família. E principalmente quando estamos falando, né, a respeito de mulheres formarem família. Quarto ponto: tem alguma coisa que está te deixando frustrada? Alguma coisa que não parece estar certo ao seu redor, na sua vida? Isso faz você se sentir muito angustiado, principalmente por você não conseguir apontar o que é que está te deixando incomodada. E o quinto ponto: você começa a se perguntar se está realmente satisfeita com a vida que você levou até agora e com a vida que você está levando hoje. Então, se você se identificou com alguns desses sinais, pode ser que você esteja sofrendo essa crise de identidade por estar chegando ou por já ter chegado nos 30 anos. Todas essas mudanças, tudo isso que a gente vai sentindo, né, quando a gente começa a chegar mais perto de alcançar esse marco dos 30 anos, pode fazer com que a gente não se reconheça mais, né? A gente não consegue entender muito bem, explicar muito bem quem nós somos. Parece que fica numa dualidade, né? Num conflito de identidades entre quem nós éramos, quem nós fomos até agora e quem a gente está se tornando. Fica muito difícil da gente conseguir se reconhecer, né? Enquanto a gente está nesse limbo. E buscar sozinha a resposta para todas essas dúvidas pode ser bem difícil, porque assim, a nossa visão e a nossa forma de pensar está totalmente enviesada por nós mesmas, né? A gente tem a nossa própria visão interna, que é influenciada pelas nossas certezas, nossos medos, nossas crenças, a opinião de outras pessoas. Então, a nossa visão, ela está muito centrada, está muito presa no problema, né? Nisso tudo que a gente está sentindo. Por isso, é muito importante buscar ajuda para se entender e se reconhecer. Aqui eu falo conhecer, tá? Nesse processo. Então, buscar ajuda é a melhor forma de lidar com essa crise, de encontrar as respostas que você tanto precisa nesse momento. Porque quando você tem uma ajuda profissional, né, alguém que tem experiência e pode te ajudar nesse processo, essa pessoa de fora ela vai ter uma visão muito mais macro e ela vai conseguir perceber coisas e jogar luz para pontos em que você não conseguia enxergar. Por isso que assim, passar por um processo de autoconhecimento é muito, muito, muito importante para que você consiga entender melhor o que é que você está buscando nessa nova fase dessa sua vida, né? Nesse novo momento.
para que você entenda o que é realmente importante para você, o que é que faz você se sentir realizada, para que você perceba o que é que precisa ser aceito, o que é que deve ser mudado, para que você veja o quanto você já amadureceu, o quanto você já conquistou e também o tanto que você ainda precisa evoluir, as coisas que você gostaria que mudassem. Todo esse processo de autoconhecimento, ele pode ser feito através da psicoterapia, de um processo de coaching, de uma mentoria especializada, né, com ferramentas de autoconhecimento. O importante aqui, gente, e isso é uma coisa que eu e a Ká, a gente bate muito nessa tecla, acho que não aqui no podcast, mas enfim, nos nossos perfis, né, no nosso trabalho. O importante é sempre, 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 sempre buscar um profissional de confiança, tá? Que não vai te trazer respostas prontas, que não vai te dar o caminho de, olha, para lidar com essa crise você tem que fazer esse checklist aqui, tá? Mas sim um profissional que vai ajudar você a entender as suas próprias insatisfações e a encontrar as suas próprias respostas. É como se fosse assim, um profissional que vai estar acompanhando você num caminho meio escuro, mas com a lanterna. Falando, olha, eu não vou te dar o caminho, você decide por onde a gente vai seguir, mas eu vou colocar alguns pontos aqui para que você consiga seguir com mais clareza, para que você consiga seguir com mais confiança, com maior entendimento e compreensão de quem você é, de quem você está se tornando, né? Então, precisa ser um profissional ético, que você confie e, principalmente, né, que você se sinta confortável. Por favor. E, bom, com tudo isso, chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro episódio solo e que a conversa de hoje tenha trazido alguma luz para você, se você estiver passando por esse momento, ou até para próximas crises, né? Para as próximas crises existenciais que virão por aí. Gente, muito obrigada por acompanhar até aqui e lembrem-se de seguir e dar 5 estrelas para o nosso canal. No Spotify, essa avaliação pode ser feita direto no perfil aqui do programa do Subversivas, tá? Logo abaixo da descrição você vai ver o número 5 com uma estrelinha do lado. Então, por favor, dê 5 estrelas lá também. E se você gostou desse episódio, lembre de compartilhar com outras pessoas, os outros episódios também. Assim você ajuda o Subversivas a crescer e alcançar ainda mais mulheres. Nos vemos na semana que vem, gente. Beijos!